Oi pessoal, hoje eu tô aqui com o passo a passo de um dos cachorrinhos para auxílio de quem faz o trabalho todo caseado à mão. Como na apostila eu fiz algumas partes, a maioria, né, do corpinho eu fiz toda a máquina, aí eu fiquei com medo de confundir um pouco quem faz à mão, né, então eu resolvi fazer esse vídeo. Eu já tentei fazer 500 vídeos, gente, eu não tô dando conta. Eu começo a gravar, depois eu não começo a baixar, então eu não vou começar do zero não. Esse daqui eu já tava fazendo um vídeo, mas eu tive que parar porque a memória acabou e agora eu arrumei uma câmera filmadora mesmo, porque não tava dando certo fazer pelo celular. Aqui, primeira coisa que vocês têm que fazer antes de começar a fazer o cachorro é escolher a posição que vocês vão fazer o cachorrinho de vocês. Eu coloquei na apostila molde para o cachorro sentado, para o corpinho do cachorro sentado, e molde para o corpo do cachorro em pé. Então a primeira coisa, vocês vão escolher qual cachorro vocês querem. Cada corpinho tem um molde diferente, não é o mesmo corpo. A camisetinha também é um pouquinho diferente, tá? Então não adianta querer usar tudo o mesmo corpo para as duas posições, que não vai ficar bonito, tá? Eu tive o trabalho de fazer diferente porque ele fica mais bonitinho. O único cachorrinho que muda o corpo, gente, é o Hubble, que é aquele amarelinho, de roupinha amarelinha, que ele é mais gordinho. Ele é o primeiro cachorro da apostila, então o molde dele é totalmente diferente, tá? Assim, ele é mais gordinho, a cabecinha dele é diferente, o rostinho é diferente, ele é todo diferente. Então ele é o primeiro da apostila. O passo a passo é praticamente a mesma coisa, muda alguma coisinha no molde, mas o passo a passo é o mesmo, tá? Então a primeira coisa que vocês vão fazer é escolher a posição. Eu vou fazer minha cachorrinha sentada. Você vai cortar o molde do corpinho. Eu caseio todo o corpinho e eu deixo só essa partezinha aqui do pescocinho aberto para poder encher, tá? Antes de encher, eu caseio a roupinha. Aqui vai ser a parte que vai o pescocinho, ó. Então eu vou casear essa partinha e essa, tá? E antes de encher, eu visto nela. Ela vai ficar com a camisetinha e depois você pode encher. Uma dica que eu dou, gente, é encher muito bem, ó. Vocês reparem que tá bem firmezinho, bem durinho, tá? Por ele ficar em pezinho assim, tem que ser bem firmezinho. Não adianta você querer fazer colocar um pouquinho só de enchimento e achar que tá bom, não vai ficar bonito. Ele tem que ficar, ó, bem lisinho, sem aquelas rugas, ó. Ele tem que ficar bem firmezinho. E quanto mais cheinho ele fica, mais gordinho ele vai ficar, ele fica mais bonito. Quanto mais gordinho, mais bonitinho ele fica, tá? Eu dei uma sujada de cola quente aqui, porque a posição que eu tava trabalhando para filmar anteriormente tava bem difícil. Mas aqui na patinha da frente não tem importância se aparecer um pouquinho da cola, porque você vai colar um detalhezinho da manguinha da camisa por cima, não vai aparecer nada. Agora, para essa parte de trás, que são as patinhas traseiras, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque vai ficar aparecendo, tá? Pro cachorrinho sentado, você vai usar as duas patinhas dianteiras, que são essa mais compridinha, e duas dessa curtinha aqui, tá? Que é pro cachorrinho sentado. Se você fosse fazer ele em pé, você teria que usar 4 patinhas dessa. As patinhas são sempre as mesmas. 4 patinhas dessa mais compridinha aqui. E o molde da camisetinha e do corpinho é um pouquinho diferente. Daí usar aquele outro molde. Vou colocar na posição em pé. E na hora de colar, você colaria ele com o corpinho em pé assim. Essas duas patinhas da frente eu já colei. Eu colo com cola quente mesmo, tá? Fica bom. Quem gosta de pegar e passar de repente aquela linha 10 de um lado pro outro, pode estar fazendo também. Eu gosto de colar com a cola quente, porque eu não deixo as duas patinhas retinhas, ó, uma com a outra. Eu deixo uma um pouquinho mais à frente e outra um pouquinho mais pra trás. Parece que ela tá dando um passinho, ó. Porque quando o cachorrinho vai ficar de ladinho,
ele fica mais bonitinho você colocar assim do que colocar ele muito retinho, né? Então, a primeira coisa que eu faço depois do corpinho pronto, antes de colar as patinhas, é escolher a posição que o cachorrinho vai ficar. Eu vou querer que ela fique desse ladinho, então essa patinha aqui eu posiciono ela um pouquinho mais pra trás, que vai dar até mais destaque no símbolozinho que ela traz na coleirinha, né? Pra fazer as patinhas, o molde de trás, o molde que eu uso é esse menorzinho. Tem algumas pessoas fazendo e eles riscam o molde e cortam em volta tudinho aqui, ó. E ele não fica muito bonito, a patinha fica mais quadradinha, mais achatada. Então é por isso que eu coloquei aqui dublado, ó, que essa parte você não vai cortar. Você vai dobrar o feltro, vai colocar o molde em cima, né? Quem gosta de desenhar, desenha o moldezinho certinho. Vai cortar em volta, deixar ele emendado assim, ó. Depois você vai casear toda essa parte, você vai casear, deixando a solinha aberta. Para colocar a solinha, você vai usar uma solinha de feltro. Tá meio torto aqui que eu cortei meio com pressa. Uma solinha de feltro e uma solinha de papelão. Você cola com cola quente aqui a solinha, uma na outra, ó. Depois você vai colocar aqui embaixo e vai casear toda a volta. Antes de terminar de casear toda essa sola, você enche bem, ó. Repara que a patinha, ela tá bem cheia. Ó, não pode ficar aquela patinha mole, porque senão ele não vai ficar em pé. E termina de fechar, daí vai ficar uma patinha assim, ó, bem firmezinha, fica em pé certinho. E eu também colo com cola quente. Eu começo com pouquinha cola, que não pode ficar manchado, tá? Começo com pouquinha cola. E fico segurando até a sacola secar totalmente. Às vezes as pessoas falam que fica manchado, mas é porque solta antes do tempo, tá? Tem que ficar segurando até a sacola esfriar e secar. E não ao contrário do que a gente pensa, né? Ah, cola quente é rapidinho. É quando ela fica em lugar aberto, ela seca bem rapidinho. Mas como aqui você encostou uma parte na outra e você passou um tanto até considerável de cola, ela demora um pouquinho. Então se eu solto agora, ó, ela ainda tá quente. E ela vai ficar soltando e vai ficar aparecendo a cola, não vai ficar um acabamento bacana. Então tem que ficar segurando. Essa é uma parte bem chatinha, porque eu acho uma das partes mais demoradinhas desse acabamento, porque tem que ficar segurando um bom tempo até que seque, que ela esfrie, né? Ó, ela ainda tá bem quente. E você vai colar as duas patinhas de trás e o corpinho vai estar pronto. Ele vai estar faltando só a coleirinha, né? Alguns trazem um detalhezinho, um cintinho e o rabinho, tá? Mas esse daí vai ficar pra fase de acabamento. Então aqui o corpinho vai estar pronto, não vai ter mais nada pra fazer. E aqui na patinha também eu colo um detalhezinho, que eu também vou deixar pro acabamento final, que é um acabamentozinho aqui no pezinho, pra não ficar aparecendo esse caseado aqui, ó. Colo o acabamentozinho por cima, ele fica bem bonitinho. Então agora vamos pra parte da cabecinha. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a fazer a cabecinha, tá? Eu já cortei aqui todos os moldes, ó. Molde da cabeça. Aí atrás eu fiz aquele corte que tá no molde, ó. Você coloca aqui, ó, e risca aqui, ou corta direto, né? Eu gosto de cortar pra não fazer... Eu risquei com um giz
quase da cor do feltro para não ficar parecendo muito. Então eu já fiz o molde eu cortei o molde da cabeça, do capacetezinho, da orelha. Deixei para fazer com vocês aqui o focinho, que o pessoal tá tendo mais dúvida. Eu não costumo riscar o feltro, tá? Eu só fixo o molde. Quando eu uso o molde, eu fixo o molde com alfinetezinho, ó, e corto em volta. Eu acho que perde muito tempo riscando, depois fica, às vezes mancha. Aí você tem que ficar tomando cuidado pra tirar toda a caneta, porque aqui onde eu moro não tem dessas canetas que apagam. Então dificulta um pouquinho mais. Ó. Esse é o molde do focinho, tá? O que você vai fazer? Você vai unir ele aqui e vai costurar essa parte aqui, ó, tá? Caseado, você pode casear ele por fora. Eu caseei por fora, ou você pode costurar por dentro, tanto casear por dentro quanto fazer pontinho atrás, que você é acostumado, né? Eu caseei por fora mesmo, ó. Ele fica um conezinho. Então você vai pegar aqui, essa é a parte de trás, que é que vai encaixar aqui no pescocinho, ó. Tá? É importante que essa abertura do pescoço, ela não fique muito larga. Ele tá até um pouquinho esticadinho, porque eu fui cortando aos pouquinhos e fui medindo no pescocinho. Eu deixei certinho o tamanho do corte, né? Mas de repente, depende o tanto que você enche também, né? Pra ele encaixar certinho. Então ele tá até meio esticadinho aqui, porque eu gosto que ele entre bem justinho, né? Você vai pegar o molde da cabecinha. Essa parte de baixo ela é um pouquinho mais larguinha do que a parte de cima. E vai posicionar, ó, com o caseadinho pra baixo aqui. Eu gosto sempre de achar o meio dele certinho. Deixa eu só marcar o meio dele aqui. Só pra ter uma referência, ó. Aí você pode colocar e ir alfinetando, ó. Ele tem que ficar bem esticadinho para os lados, ó. Você vai esticando ele aqui, ó, bem esticadinho para os lados, tá vendo? Não vai ficar assim. Se você deixar ele muito assim, ó, vai ficar parecendo um pato. Então você deixa ele bem esticadinho para os lados. Esse é o tipo de coisa que não tem como você mostrar direito nas fotos, né? Por isso que é importante o vídeo. Essa é a parte que parece mais complicadinha, mas só parece também. Depois que você fizer o primeiro, você faz todos. Todas as cabecinhas de cachorro são as mesmas, tá? A única que vai mudar é a Everest, que é aquela que é roxinha, que a cabeça dela tem um formatinho diferente, né? Mas o focinho também é a mesma coisa. E o Hubble, que é aquele amarelinho, que ele é mais gordinho. Ele também tem o molde toda a parte, né? Como eu expliquei no corpinho, o molde dele é todo separado.